A história de São Marciano. Você já ouviu falar em São Marciano? São Marciano, nos primórdios do cristianismo, idealizou uma Bíblia apenas com o Novo Testamento, pois acreditava que o Deus de amor do Cristo não era representado pelo Deus de ódio do Velho Testamento. E você já se perguntou por que, quando formalizaram a Bíblia, incluíram textos judaicos, já que o judaísmo não aceitou Jesus? Mas falaremos disso em outro vídeo. Neste veremos a figura de São Marciano e sua ideia de uma Bíblia apenas com o Novo Testamento. São Marciano é um santo cristão que é venerado como mártir. Sua vida e seu culto estão associados a uma época em que o cristianismo enfrentava perseguições, particularmente durante o Império Romano. Ele é frequentemente considerado um santo pouco documentado, e as informações sobre sua vida são escassas e muitas vezes misturadas com lendas. Segundo algumas tradições, São Marciano nasceu em Roma, mas a data e o local exatos de seu nascimento não são claramente documentados. Ele é conhecido por ter vivido no século IV, durante as perseguições aos cristãos que eram comuns antes da legalização do cristianismo com o Edito de Milão em 313 d.C. A vida de São Marciano é marcada pela sua fé inabalável e sua resistência às perseguições. Ele é geralmente lembrado por ter morrido como mártir devido à sua fé cristã, o que era comum para muitos cristãos daquela época que se recusavam a renunciar à sua religião ou realizar sacrifícios aos deuses romanos. O culto a São Marciano se espalhou em várias regiões, e ele é frequentemente invocado como um intercessor. Sua festa é celebrada em algumas tradições cristãs, embora os detalhes sobre sua vida e martírio possam variar. Em resumo, São Marciano é uma figura de grande importância na tradição cristã, simbolizando a coragem e a fé dos mártires cristãos. A história de São Marciano é uma das mais fascinantes e controversas do início do cristianismo. Nascido por volta do ano 85 d.C., em Sinop, uma cidade costeira da atual Turquia, Marciano era um homem rico e educado, que inicialmente se aventurou no gnosticismo antes de se voltar para o cristianismo. Sua formação intelectual e suas interações com diversas correntes filosóficas da época moldaram suas ideias sobre a fé. Marciano dedicou-se ao estudo rigoroso das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, e ao longo desse processo, ficou desiludido com o retrato do Deus do Antigo Testamento. Ele observou que as histórias que permeavam os primeiros livros da Bíblia eram marcadas por violência, vingança e um Deus controlador que punha sem compaixão. Essa visão chocou seu entendimento do Deus amado pregado por Jesus Cristo, que propunha um relacionamento de amor e compaixão entre Deus e a humanidade. Marciano chegou a uma conclusão ousada: as duas representações de Deus eram, de fato, opostas. Para ele, o Deus do Antigo Testamento se assemelhava ao demiurgo, uma figura do gnosticismo que era vista como um criador inferior e imperfeito, enquanto Jesus revelava um Deus de luz, amor e libertação. Em sua perspectiva, o Antigo Testamento não deveria ser parte da fé cristã, pois era incompatível com os ensinamentos de Cristo. Com esse entendimento radical, Marciano decidiu tomar uma atitude. Ele compilou seus próprios escritos sagrados, selecionando os evangelhos e algumas cartas dos apóstolos que ele acreditava refletirem a verdadeira mensagem de Jesus. Assim, ele criou o que se conhece como o primeiro cânone cristão, uma Bíblia, que excluía completamente o Antigo Testamento. Esta obra, que visava unir os cristãos sob um entendimento mais puro e amoroso da fé, apresentava os textos que considerava verdadeiramente inspiradores e libertadores. No entanto, a resposta da Igreja foi unânime e severa. As ideias de Marciano foram rapidamente rotuladas como heresia, e ele enfrentou uma forte oposição das comunidades cristãs ortodoxas da época. Os líderes religiosos viam o seu trabalho como uma ameaça à unidade da fé e à autoridade da Igreja. Em 144 d.C., Marciano foi expulso de Roma e viu sua obra ser quase completamente silenciada. O impacto de Marciano na história do cristianismo, embora tenha sido amplamente apagado, não deve ser subestimado. Ele levantou questões fundamentais sobre a interpretação das Escrituras e a natureza de Deus que ressoam até os dias de hoje.
Ao desafiar as bases do que se tornaria a ortodoxia cristã, ele lançou um debate sobre a verdadeira natureza da divindade e sobre quais textos deveriam ser considerados sagrados. A história de São Marciano nos leva a refletir sobre como diferentes interpretações das Escrituras podem surgir e como a história da religião muitas vezes é marcada por tensões e disputas sobre a verdade. A sua tentativa de formular uma Bíblia centrada apenas no Novo Testamento questiona as bases da fé cristã e sugere que, em última análise, a inspiração das Escrituras pode ser muito mais complexa do que a simples afirmação de que todos os textos são divinamente inspirados. Assim, a religião e a espiritualidade continuam a ser campos de constante debate e reinterpretação, onde as vozes do passado ainda clamam por reconhecimento e diálogo. São Marciano, um santo da Igreja cristã, é conhecido por seu martírio. Ele é frequentemente associado ao martírio durante as perseguições aos cristãos no Império Romano. Acredita-se que ele tenha sido martirizado em Roma, por não renunciar à sua fé cristã. Embora os detalhes exatos de sua morte possam variar nas tradições, geralmente se afirma que ele foi executado por ordem das autoridades romanas. O culto a São Marciano é celebrado em várias comunidades e o seu martírio é visto como um testemunho da fé cristã diante da perseguição. E visite nosso blog Vestígios da Luz. Compartilhe este vídeo. Até a próxima. A história de São Marciano.